Bom, meus amigos, estamos iniciando mais um episódio aqui do podcast Sem Blá, hoje com uma pessoa que eu tenho um carinho imenso. Essa mulher já me deu trabalho, já me tirou noite de sono, viu? Nossa Senhora! Mas aqui, uma das maiores empresárias desse país, muito mais que empresária, mãe, avó, uma pessoa que eu admiro e admiro até porque eu sei que é o segmento dela, vivi no mesmo segmento, sei o tanto que é a batalha, a luta. Então, estou aqui hoje com minha querida Luísa Helena Trajano. Obrigado, Luísa. Ô, Ricardo, a gente conversou aqui antes, como é bom relembrar a vida, né? É. Prazer estar aqui, como você se reinventa também, né? Coragem, O né, que eu Luísa? mais gosto é que você está sempre se reinventando, saindo da caixa, fazendo coisa diferente. Prazer também te receber aqui na nossa sede. Muito obrigada pela Fiquei presença. impressionado com a sede, assim, que muito mais do que merecido, né, Luísa? A gente sabe a sua luta, a batalha por tudo que você viveu, né? Ainda vive, né? Ainda Varejo, vive, você já né? saiu do varejo, É, mas já nós não. Mas vive. Mas, assim, para mim é um prazer imenso, porque assim, eu tenho um respeito, né? Um carinho, e olha que a gente era concorrente, a gente se respeitava, Luísa, de vez em quando dava um puxão de orelha. Se visitava. Eu lembro que eu ia viajar com a Luísa, ela falou, para de falar de preço, né, Luísa? Dava uns puxão de orelha, você lembra, Luísa? Mas a gente sempre respeitou muito o outro no varejo. Muito. E assim, e foi a minha referência, né? Então eu falo assim, quando eu queria aprender alguma coisa, eu ia para dentro da loja da senhora e ficava lá, às vezes. Eu recordo que eu vim em São Paulo, a senhora nem sabe, eu ficava dentro da loja, assim, olhando, quando eu era mais jovem, assim, a loja da Luísa e tudo. E São Paulo no interior, né, na verdade. Depois vieram para São Paulo. Demorou chegar em São Paulo. E aí eu ficava lá na loja, aí eu teve uma vez com o gerente, falou, mas espera, o que você está fazendo aqui, menino? Você tem que ter umas 2 horas aqui. Eu tô olhando como é que vocês põem o liquidificador, batedeiras, bicicleta, tentando aprender, né? E graças a Deus, assim, eu queria falar com você, Luiz. Eu tenho o prazer e a felicidade de falar, né, que nós estávamos falando aqui antes, de ter convivido com a tia Luísa, né? Com a tia Luísa, seu Pelegrino, né? Eles faziam muito viagem, pessoal, e com fornecedor, que ia para a Itália, para outro lugar. E a minha tia, meu tio gostava muito de viajar. Ela até não gostava muito, não, e ela ia junto. E ela era a alegria da viagem, né? Isso. Porque ela brincava com todo mundo. Brincava com a sua mulher que não gostava. Brincava comigo, falava, ó, esse menino tá com cara de menina, Adriana. Adriana, minha esposa, ficava brava. E até hoje ele tem cara de menino, viu? Se ela te ver, ela vai falar, agora ela está demente, mas agora que ela não tem filtro Mas mesmo. ela conhece? Se eu falar, eu, Ricardo, tal, não é Alzheimer. Ela tem uma demência de alguma coisa que ela tem, mas ela sabe, depois ela vai relembrando. Aí um pouco ela esquece que ela teve com você, mas ela lembra bem. E vocês têm um carinho, um cuidado que eu vejo com ela, né? Você, principalmente, eu vejo sempre com ela. Eu levo para tudo quanto é lugar, trago ela aqui. Ela mora em Franca, mas ela deve adorar vir cá. Ela adora, mas ela não tem muita noção de tudo que é isso ainda não, sabe? Não tem não. Não tem não. Quando a gente fala que a gente é muito proibido de... Nós somos do interior, assim, a gente é proibido de falar somos maior, somos não sei. Mas de vez em quando a gente fala, hoje a gente vende mais do que todo mundo. Aí ela fala, vocês têm certeza disso? Acho que é tão longe dela. Luísa, e vou te contar um caso que é muito interessante, que eu notei alguns casos aqui, porque como a gente tem uma amizade de muitos anos... Quando eu fui visitar a tia Luísa lá em Franca, que ela me chamou para visitar lá, uma vez eu fui bater um papo com ela, conheci meu sogro lá em Divinópolis, foi montar uma loja em Divinópolis, quase morri quando a Luísa montou em Divinópolis. Quando a Araponha entrou em Franca, nós quase morremos. Eu quase morri quando a Luísa entrou em Divinópolis, na minha cidade. Eu lembro que eu pus um circo na rua, fazendo barulho, porque, nossa Senhora, de medo que eu tinha da Luísa. E aí nós fomos visitar lá, e ela falou assim, ó, conversando com ela no escritório, tudo, em Franca, ela falou, agora, meu filho, eu vou levar você na minha casa. Aí eu achei que a gente ia sair lá do escritório e ia para sair para a casa dela longe. Não, ela abriu uma porta no fundo do escritório, nós descemos uma escada e caiu dentro da casa dela. Não era verdade? E até hoje ela mora lá. Até hoje? Até hoje ela mora lá. No centro de Franca? No centro de Franca. E até hoje ela mora lá. E pelo fundo, ela vai para o escritório e ela dá 2 passos, ela está na loja. Ela vai muito na loja 1, que é a loja que ela mais lembra. Lembra, né? E aí, Luísa, me fala uma coisa assim, esse sucesso todo
da Luísa, né? Que eu sei que é muito trabalho, mas é muito baseado nesses princípios, nesse pilar da simplicidade. Vocês não largam o osso, né? Vocês não largam o osso. A gente foi criado com uma família pequena, mas muito cheia desses valores, que honestidade, ela tem fita dela aí, fala, você ser honesto é obrigação. Então, assim, eu lembro que quando eles tiveram uma vida mais sacrificada, eu já vivi uma vida melhor. Mas sua também? Mas não, estou falando perto da delas. Eu sempre trabalhei tudo, mas estou falando assim, eles tiveram uma vida de faltar comida muitas vezes, estou falando da família. Ele era muito simples, o Peregrino, né? E ela não deixava, por exemplo, quando ela pôde comprar o melhor carro que ela pôde comprar, ela não saía durante o dia para não confrontar o povo. Então, assim, nós somos proibidos de ficar se exibindo. A gente vem de uma família assim. Até hoje tem esse princípio. Até hoje. Eu vejo o seu Instagram, por exemplo, assim, os lugares que você passa final de semana. Eu fico com minha mulher, olha que bem, olha que exemplo. Assim, é impressionante. Não é que a pessoa não pode ter as coisas, mas vocês respeitam muito isso, né? São as nossas raízes, né? Ó, Luísa, como é que tudo? Porque é incrível, tia Luísa, porque ela era um nome da empresa e como é que hoje foi cair na sucessora dela, que você foi sucessora, Luísa também, porque a pessoa até confunde, confunde. Quando eu falo assim, Magazine Luiza não é por minha causa, é pela minha tia. Bom, ela não teve filho, a minha mãe só teve eu também de filha. E botou o nome Luísa. Não, e por acaso, ela chegou no cartório, ela chegou junto com meu pai e queria pôr Heloísa Helena. Meu pai, ele ia pôr até outro nome, resolveu pôr Luísa Helena. Parece que tudo é muito combinado, né? Eu fui a primeira sobrinha, ela não tinha filho. Então, que incrível, o nome Magazine Luiza e continuou o Magazine Luiza, porque quem toca é a Luísa. Incrível. É interessante, parece que foi predestinado. Predestinado. Né? E eu entrei muito novo. Você assumiu assim, Luísa? Não, porque assim, a minha tia sempre teve uma visão muito empreendedora. Porque tinha homens na família? Poucos, né? Poucos. Mas assim, as mulheres sempre trabalharam. Isso eu acho que eu herdei mais fácil. Com a minha idade já era difícil as minhas amigas trabalhar. Você imagina com a idade da minha mãe e da minha tia, uma mulher trabalhar. Então já eram de uma família. E eu sempre gostei de dar presente, sempre fui muito. Com 12 anos, a minha mãe, eu falei, eu queria dar presente, até por ser sozinha. Aí ela falou, trabalha na loja, ganha e dá. Eu escutei muito poucos não da minha família. É uma família muito empreendedora. Sim. Como você vai buscando solução e vai... Gente, E aí eu fui vender nessa época e ganhei tanto que, além de eu dar os presentes, eu ainda fiz minha primeira poupança e descobri também a facilidade que eu tinha de lidar com as pessoas. E você começou como vendedora ali embaixo? Eu fiquei 20 anos na loja. Nossa. De lá eu fazia compra, eu fazia tudo, mas eu acho que minha maior estudei, né? Mas de lá foi o que eu aprendi, que eu costumo dizer, que é empatia. Você, quando é para ser vendedor, você tem que trocar de papel com o outro no mundo do outro, não é no seu mundo. Então, Franca é uma cidade muito operária, é uma cidade que sempre teve pouco desemprego, mas nunca teve gente muito rica. É uma cidade operária. Então, na época que saiu televisão, eles chegavam lá para comprar uma televisão, não sabia que jeito, como, quando que ia pagar. Então, eu tinha que me colocar no lugar dele para ver quantos filhos, que tamanho que era a casa, que jeito que ele ia pagar. Então, isso me desenvolveu muito o que hoje é tão importante, que chamam de empatia. Que é trocar, e você também, é trocar de papel no outro, no mundo do outro. Então, você até consegue entender tanto o outro, que você fica até um pouco meio sem muito crítica. Porque você começa, o Ricardo, mas também ele tem isso, ele tem aquilo. Você vê muito o mundo pelo olho pelo momento do outro, pelo sentimento do outro. E aí eu vejo que na época a gente viajava com a tia Luísa, tudo sobre Peregrino, eu falo assim, porque era um momento muito áureo do setor de doméstico, as indústrias mandavam. Eu me recordo de dois casais só que davam atenção para mim, porque eu era muito pequeno perante as pessoas que iam, tinha, acho que, sei lá, 10 lojas, nem 10 lojas não tinha, não sei. E todo mundo já tinha 100 lojas, tudo, Dona Luísa, o senhor Peregrino com a Dona Luísa e o senhor Adelino Colombo, com a esposa dele. Você soube que o neto dele, então acho que eu vou escrever um livro do senhor Adelino, mandou trazer para mim. É mesmo? Acho que eu tenho uma a mais aí, eu vou ver se eu te dou. E ele acabou de me mandar um livro.
O neto dele assumiu de uma forma tão legal. Ele sempre quis uma pessoa para assumir a empresa dele, então ele não viu isso, né? Porque ele morreu antes. Então. Ele acho que no fim, ele parece que sempre quis trazer alguém de fora que não deu certo. Eu trouxe o Marcelo, deu certo. Mas ele sempre traz. E o neto tem um carinho, acabou de escrever um livro sobre o seu Adelino. Mas dois casais, porque o resto era tudo vaidoso. Eu lembro de Brasimark, de Arapuã, aquela arrogância, não dava papo pra gente. E a dona Luísa e o seu Adelino sempre, ô menino, senta aqui do lado da gente, senta, porque separava as mesas dos mais importantes, né? E ele falava, não, Ricardo, senta aqui do meu lado aqui. Eu ficava perguntando a dona Luísa as coisas, me explicando. Mas pensando meio que o mundo dá a volta, né? E aí eu te pergunto, dona Luísa, o pensamento de vocês, da família, sempre foi construir uma empresa onde tem que ir fazendo a sucessão? Vocês nunca passaram pela cabeça vender empresa? Não, a gente entrou na Bolsa, né? Hoje Na Bolsa, gente, mas vender definitivamente, sair, não? Não, nunca pensamos. Sempre a gente entrou na Bolsa, hoje a família tem 62%, 48% está na Bolsa, né? E, assim, a gente nunca pensou e nunca pensamos de ter menos de 55% também. Mas não quer dizer que isso vai acontecer sempre. Então, quando a gente entrou na Bolsa, e foi tudo acontecendo, a gente auditou uma empresa muito cedo. Isso Você pagou um preço muito caro. Paguei muito caro na época, em 95. Não era assim. Né? Nenhum concorrente era assim. Nenhum concorrente era então, assim, tive uma. Lembra quando eu fui ter uma financeira de sociedade, vocês todos falavam, você está ficando louca, você vai dar 50% do seu lucro para outro. Todo você mundo. sempre quebrou barreiras, né? Do ponto foi primeiro disparado. Mas antes disso, a gente criou loja eletrônica que ninguém tinha. A gente auditou um balanço que o varejo, a não ser Arapuã, ninguém era auditado, mesmo os grandes, você imagina. Tinha gente maior do que você. Muita, não. Nós faturava 400 milhões. Não era só a Casa Bahia. Na época tinha Casa Centro, Ponto Frio, tudo maior, nunca tinha auditado. Isso foi, eu ainda brinco, quando a auditor chegou perto e me deu o balanço, falei, puta, a gente pagou tão caro para você falar tão mal da gente, né? Porque 3 primeiros anos era terrível. Porque você tinha que fazer uma compensação de tudo, né? Mas isso nos ajudou, em 2001, ter um banco de financeira. Eu lembro que, na época, vocês falavam para mim, você está ficando louca, você está dando o seu maior lucro, 50% do seu maior lucro. Eu falava, calma que todo mundo vai ter que fazer isso. Calma que todo mundo vai ter que... Todo mundo fez. O único que não fez, eu acho, foi a loja 100, né? Até hoje, nem a loja 100 não tem. Mas também não... Ela tem um respeito muito grande, tudo dela é muito certo, mas para crescer muito, você tem que ter uma ajuda. Você tem que ceder alguma coisa. Não, se no momento que o tamanho que vocês estão hoje, se não tivesse feito esse passeio, você estaria igual a loja 100 lá hoje. Bom, tal, mas não estou falando mal. É uma escola dele. Aliás, quando vem gente de fora do Brasil ver o nosso movimento, eu falo, ninguém é obrigado a crescer. Mas vai na loja 100 para ver como eles têm outro movimento e deu certo. Eu até indico para olhar, porque é outros movimentos que deu certo. Sucesso, né? Não quer dizer que você precisa ser isso. Aqui tem seu preço, lá tem seu preço. Isso, você falou tudo. Porque é isso que você falou tudo. Tem um preço de ser grande, igual vocês estão hoje, gigantesco, e tem um preço também que pode amanhã morrer de ficar do tamanho. Eu costumo dizer, Ricardo, que não tem nada na vida que você ganha dos dois lados. Nada. Você tem saber o que você está pagando. Se você resolve ser empreendedor, você tem lucros e tem perdas. Se você resolve não ser, você tem. Se resolve ser pai e mãe, você tem bônus e ônus. Casar ou separar. Trabalhar para fora como mulher, eu trabalhei muito cedo, tive 3 filhos em 3 anos e meio, eu tive bônus e ônus. Não tem jeito de você só ter o bônus na vida. E você tem que saber o que você vai pagar de preço. Certo? Então, eu sabia que eu ia trabalhar mais, que muitas vezes eu não ia poder curtir meus amigos à noite, que eu comecei muito cedo. Depois eu sabia que eu ia ter que ficar... criar os filhos, que eu teria que ficar ausente. E teria que ficar fim de semana para não deixar o tempo inteiro fora. E aí foi levando. Mas também não tem receita. Eu acho que não tem coisa melhor na vida, maior riqueza, do que ter filhos encaminhados. E se eu te falar assim, o que é bacana, assim, primeiro assim, acho que você criou seus meninos no interior, né, em Franca, né? Isso também preservou muito? Assim, era mais fácil para mim, porque eu podia almoçar em casa e eu levava na escola de manhã. Depois eles estavam ali na loja. Eles iam junto. Com 16 anos, eles também foram embora.
para São Paulo, porque eles começaram a fazer cursinho muito cedo, entraram na faculdade muito cedo. E como é que o Fred voltou para o negócio? Porque é difícil um filho, assim, de uma pessoa tão relevante como você, a empresa já estava muito grande. Ele que criou o desejo de voltar, porque eu sei que você nunca forçou isso. Nunca nem falei para ele trabalhar no Magazine. Como é que ele voltou e aí... Então, mas o Frederico, ele entrou muito cedo na GV, formou muito cedo, e ele sempre foi muito... Ele sempre enxergou muito longe, ele é muito estrategista de longo prazo. Caladinho, né? Ele sempre não é tão calado, mas ele sempre foi muito estrategista. E aí ele ficou 8 anos no mercado financeiro. Lá fora? Aqui. Ele ficou só 1 ano fora, estudando. Ele gosta do Brasil. Nos bancos aqui? Não, isso que eu estou falando. Ele trabalhou em 2 bancos e depois ele foi trabalhar num fundo que tinha tecnologia. O fundo do... Então, ele já sabia mais ou menos. Então, essa revolução do .com começou com ele? Não, aí, quando começou, eu já tinha... Quando veio a Nasdaq, eu já tinha umas 20 lojas eletrônicas. E eu era muito perseguida, apesar de uma loja pequena ainda no interior, para entrar na Bolsa, aquela onda da Nasdaq. Porque eu era a única varejista física que tinha 20 lojas no mundo. E aí, todo dia, a gente falava à noite, ele era analista de banco já, eu trabalhava na DataSul, aí ele falava, eu não acredito nisso, não pode, o corpo não pode viver fora dos membros, não pode vender isso. E ele sabia que era difícil, eu não tinha capital de giro. Imagina dar uma participação num negócio que ninguém acreditava, né? Eu acho que um belo dia ele ficou com tanto medo de eu fazer isso, que ele falou, eu estou voltando que eu vou montar o site. Pediu conta, era noiva aqui em São Paulo, tanto é que ele casou aqui, a noiva de São Paulo, ele largou tudo e foi. E assim, agora, Luiz, eu posso falar E assim... aí ele fez a grande revolução digital. Aí ele fez a revolução, que foi montar esse time de programadores. Aos poucos ele foi fazendo, no começo ele criou... Vocês dão Magalu... O que essa turma toda de jovem aqui, que você vê, essa turma que vocês montaram aí, vocês deram um nome aí do negócio, da tecnologia de vocês. Então, a gente tem laboratórios, vários laboratórios digital, né? E, então, nesse prédio que nós estamos, quando a gente estava no outro, o 7º andar aqui era um dos laboratórios digital. Hoje a gente tem vários lugares, em Uberlândia, São Carlos. Toda a nossa tecnologia é desenvolvida 90% por nós. Por vocês. E agora a gente tem o que nós somos, nós não somos mais um varejista de vender, nós somos um marketplace, nós somos um super app que vende de tudo. Tem 200 mil sellers conosco. Não, o Diego foi no RGV nosso, eu fiquei impressionado quando ele mostrou o ecossistema você nem sabia, hoje ele faz parte lá do RGV, aquele RGV Nossa Mentoria, onde ele leva lá os empresários e ele mostrou o ecossistema da Magazine. A gente comprou 20 empresas de logística, tudo para servir o micro e o pequeno empresário e até o grande que está no marketplace. Agora, Luísa, eu posso falar porque eu estava no segmento lá, nós tentamos profissionalizar a empresa também, você sabe que não deu certo, nós temos um presidente que ficou lá e, ao invés de ajudar, atrapalhou bastante. E assim, você ter um filho como presidente da empresa é muito bom, é muito mais seguro também, porque eu estou falando que o executivo não é importante, mas ele é dor de dono, né? Gozado, que eu não passei para ele. Isso da Ibope, eu acho que no mundo inteiro não tem uma mãe, mulher, que nós faturamos 60 bilhões no ano passado. Você sabe o que isso representa no varejo? Acho que nem eu nunca pensei isso. 60 bilhões. E saiu o balanço agora em março, né? A gente faturou com tudo 60, com marketplace. Praticamente 5 bi por mês, dá 4 bi de compra, então, dá não sei quantos bilhões de entrega. Até a gente assusta. Então, assim, na realidade, eu não passei para... Eu estou falando isso da Ibope, mas ele já estava aqui na empresa, a gente já tinha um fundo. Eu tive um fundo com 12%. Também foi outra coisa que o mercado me criticava. Depois você tirou nesse fundo. Você recomprou. Quando sai na Bolsa, eles saem também. É uma parcela. Então, também eles tinham 12%, mas eu tratava eles como eles tinham 50%. Porque você aprende governança, você tem que prestar conta, você tem que ser mais profissional. E aí, o fundo queria o Frederico. Eu não quis, ele não quis. Foi aonde eu fui buscar o Marcelo Silva. Então, nós tivemos... O Marcelo teve
está conosco, ele está aí hoje conselho. até na vice-presidência do conselho, mas ele está sempre aqui, o escritório Pessoa dele é aqui. fantástica, né? E ele ficou 8 anos conosco. Mas aí, eu lembro quando, Não. mas você também assim, ficou, mas você nunca abandonou o negócio, né, Luísa? Não, eu mudo de status. Por exemplo, mesmo com o Marcelo, ele que escolhia os diretores, ele que fazia estava as reuniões, ali sempre de mas eu olho. estava junto ali. Quando o Marcelo chegou, eu fui ser presidente do Magazine Luiza e ele foi ser o CEO. Depois que eu passei, aí tinha outro presidente do conselho, que era até o presidente do Unibanco na época. Era outro presidente do conselho. Eu estava no conselho, mas eu não era presidente. Você foi fazendo a transição E devagar, aí né, o Marcelo ficou, mas assim, o dia a dia era com ele. Mas eu estava sempre aí, e sempre aqui, mas eu não frequentava reunião. Por incrível que pareça, todo mundo acha que eu sou super centralizadora, mas quando eu entrego mesmo. Também, assim, eu tive muita sorte, porque eu procurei uma pessoa que não tinha tanta vaidade e que já tinha lidado com empresa familiar. familiar. Porque a empresa familiar é diferente, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Como diz você. Então, e ele já sabia disso tudo. E a gente tem, hoje, 16 anos juntos. Nunca tivemos problema, porque tudo foi falado. Ele fez a transição para o Frederico, quer dizer, o conselho escolheu o Frederico depois de 7 anos que todo mundo queria ele. Então, assim, foi uma coisa muito bem feita. Agora, eu não esqueço nunca uma frase que você falou comigo, uma vez que você teve comigo, que eu anoto tudo. Eu tenho tudo anotado. Luísa, eu tenho 8 caixas da Ricardo Alego guardada, um papelzinho na China, eu anoto tudo. Tudo que as pessoas falam para mim, eu anoto. Então, agora, para você dar os cursos, está fácil. Tá, exatamente, foi dali que eu tirei tudo. E aí, Luísa, inclusive, o que você vai lá conhecer a Casa R1? Eu fiz uma casa ali, perto da casa do Fabrício, né? Do Fabrício. Ali eu fiz uma casa, chamada Casa do Empreendedor, que é a Casa R1, onde eu tenho toda a história da E Ricardo. você também grava lá. Gravo tudo lá, faço tudo Eu lá. acho que é a primeira vez que vocês estão saindo fora. as crianças saem fora. Obrigada, mas aqui vale a pena, né? Não, vale muito a pena. Só de ver isso aqui. Porque senão eu tenho que me locomover. Minha agenda é uma loucura. Eu sei que você dá seu tempo aqui. E isso foi uma coisa comigo que eu guardei na empresa, eu falava o tempo todo. Isso lá atrás falou comigo. Eu delego, eu deixo as pessoas fazerem. Mas, como você falou comigo, se uma vez não resolveu na segunda, na terceira, não deixa nem que eu entro. Não é que você fala isso? Não, Como é que você fala a assim, frase? Não me dá oportunidade para ficar famosa. Isso. Porque assim, eu tenho uma... Explica isso, porque eu acho isso fantástico. Até hoje, eu abro minhas redes sociais para o pessoal reclamar. Eu vi. É uma coragem muito grande. Não, a minha Adriana fala dela, Luísa, não tem lógica. Então, eu abro porque eu aprendi também que você cresce de escutar o que você não quer ouvir. Porque a vida é um ciclo, né? Igual uma espiral. Você, para mudar de ciclo, você tem que escutar. E, normalmente, quando você tem um papel de liderança, de gerente, até quando você tem uma funcionária em casa, a pessoa só fala o que você quer ouvir. E eu levo as pessoas a falar o que eu não quero ouvir. Então, eu abro minhas redes, é muito interessante que o pessoal fala, você cresceu, não recebi. E no funcionário tem uma linha direta comigo também, funcionário também usa, mas os funcionários já falam diretamente para mim. Então, assim, o que acontece? Eu aprendi a escutar o que eu não quero ouvir. E aí, geralmente, quando passa por mim o cliente, ele já passou por uns 6 lugares. Já foi para o saque, para o Reclame Aqui, já foi não sei para onde. E aí, quando chega em mim, eu tenho uma equipe que resolve e eu fico de cima. Só para você? Só de mim. E no saque. Uma equipe, porque é muito grande hoje. Nós temos 3 mil... Tipo assim, chegou em mim, tem que resolver. Não, mas o que eu quero falar é o seguinte, nós já fizemos uma estatística que até chegar em mim deu 7 pessoas. Deu 7 lugares. Assim, o saque 2 vezes, não sei. Aí eu brinco com eles. Não me deixa ficar mais famosa. Vocês perderam a oportunidade. Porque aí eles vão falar no lugar, puxa, ninguém resolvia, mas eu liguei para a Luísa e resolveu. Eu falo, que bom quando alguém me fala assim, Luísa, a Maria resolveu o meu problema, o gerente de tal loja resolveu. Eu fico feliz de ver isso. Aí eu brinco com ele, não me dá oportunidade porque eu fico mais famosa, porque eu resolvo. Eu resolvo. Eu cuido daquele cliente, não importa o tamanho que eu seja. E o cliente muitas vezes me pede desculpa. Eu falo, você é a razão de ser a nossa empresa. Quem paga todos isso aqui que nós estamos,
tudo é o cliente. Hoje é o que vai 150 vezes, é o que vai aos 150, é o cliente que paga tudo. Então, ele tem que ser... Quando eu ligava muito nas empresas, que fala, estou em reunião, ligava outro... Aqui era proibido falar que eu estou em reunião. Aí eu ligava, fala para ele que deve ser sobre eu, cliente, para ele me atender. Porque era um tal, você lembra? Estou em reunião, estou em reunião, estou em reunião. O que você quer falar com ele? Aqui também é proibido me perguntar, o que você quer falar com ela? Sabe? Tá vendo o que você quer falar com ela? Proibido falar isso aqui dentro. O que você quer falar com ela? Minha secretária, no máximo, fala assim, ó, ela já marcou, mas você pode me falar se vem mais gente, para me colocar mais gente na reunião, mas não pergunta aqui que eu quero falar com ela. Gente, eu vivo do cliente final, eu não tenho o direito de ser metida. Ô, Luiz, eu queria que você passasse para os empresários, porque hoje eu estou com os empresários vivendo a cada 40 dias, com 100, 150 empresários, 40 dias. E eu vejo o seguinte, Luiz, uma das maiores dificuldades, até levei uma pessoa lá da Fundação Dom Cabral no clube para poder fazer uma apresentação para eles, é o convívio familiar, trabalhar em família. Como é que foi isso? Como é que você administrou isso? Porque eu vejo, você botou algum profissional, foi vocês mesmos se virando, vocês mesmos foram achando o caminho? A gente tem acordo de acionista, eu falo muito isso desde que nós somos pequenos. Então, primeiro, ninguém entra aqui porque é filho, nem porque é dono, também não é proibido, mas tem que entrar lá de baixo. Segundo, ninguém tira dinheiro da companhia e nem produto se não pagar. Então, a minha tia hoje tem um cartão dos funcionários dela que vai eu compro no Magazine com preço normal. E quando a gente não era na Bolsa, a gente descontava no fim do mês do salário da gente tudo que a gente comprava. Nós não podíamos ficar devendo para o outro mês. E não entra agregado. Então, assim, desde 79... não entra tipo nora, nada. Meu marido já não podia entrar. Então, quer dizer, mas não estou falando, gente, que isso não dá certo. Eu estou dizendo que a gente achou difícil, porque se você... Eu tenho um genro, por exemplo, eu tenho 3 filhos, vou ter 2 genros e uma nora, o outro vai ter 3, são 9 meninos agora da nova geração. Uma pode gostar, a outra não pode, você tem que colocar para dentro. Então, não é por mal, tem empresa que dá certo. Então, esses acordos acionistas, que não pode ficar para a empresa, que não pode pegar dinheiro, que ninguém entra de cima. Mas cultura também de vocês, de sua tia, sua também, que se preservou, então, foi muito importante. Né? Não, é porque a gente deu exemplo. Porque né? Se fosse uma empresa arrogante, uma empresa assim... Mas nós demos exemplo. Eu comecei de baixo. Tá certo? Não comecei de cima. Então, assim, é uma cultura. Não há muito questionamento. Nossa Senhora... Você sabe que nós... uma família... Eu não vejo vocês com a vida... Você sabe que eu não... Muito boa, pelo amor de Deus, bilionário, trilionário, mas eu estou falando assim, mas eu estou dizendo assim, mas vocês não têm exagero. Esse negócio de falar que é bilionário é papel, meu filho. Uma hora tem, outra hora não tem. Mas né? Assim, vocês não têm uma vida exagerada. A família, a gente tem uma vida boa, nós não clamamos, mas a gente nunca... sempre a empresa está em primeiro lugar. Sempre a empresa é a razão. Sempre foi assim. Não, e é impressionante. A gente hoje são 3 famílias que são sócias, né? A minha, a do Tio Onofre e a do Wagner, que é do Fabrício. Cada um tem 3 filhos, então nós somos 9. Mas a outra coisa, só um representa a empresa. Um é o Fabrício? O Fabrício representa o pai dele, estou falando enquanto hold familiar. Eu represento a minha, porque o Frederico, eu ainda estou aqui, e tem um outro que representa do Tio Onofre. Então, assim, não tem todo mundo, eles têm que se acertar entre si para vir aqui. Então, nós temos uma hold de família, e quando pega aqui do Magazine, cada um... E vocês buscaram algum profissional para ajudar? Não, a gente foi fazendo. Então, a gente, lógico, sempre escutando a opinião, a gente sempre vai aprendendo. E uma coisa importante, assim, Ricardo, ninguém acredita. As ações sobem ou abaixam. Nunca ligaram para o Marcelo para falar por que a ação está valendo isso, ou para o Frederico, parabéns, porque está valendo aquilo. Não tem isso. A família não vive de valor de ações. E é a geração que está chegando também. Eu vou te falar mas isso é difícil. Ninguém acredita nisso. Parece que eu estou falando uma coisa assim. Juro, não telefona. Olha que nós já tivemos a empresa, na época que não acreditava em loja física, valendo R$400 mil. Entramos por 4 bi na bolsa. Nunca ligaram para ninguém para saber por que as ações estão baixas. E se no fim do ano
tiver participação nos resultados, tem. Se não tem, não faça dívida, porque não vai receber. E, assim, Não estou falando que a família não acha bom valer. É muito valer. difícil ter equilíbrio, assim. Inclusive, Luiz, eu vou te fazer uma pergunta que não sei nem se você pode responder, mas assim, uma empresa valendo cento e tantos bilhões, já bateu cento e tantos bilhões. Não dá uma vontade, assim, meu Deus do céu, deixa eu aproveitar e vender uns 20% aqui desse negócio. Nunca passou pela nossa cabeça. Coisa, né? A gente até vendeu uns 8%, graças a Deus, mas colocamos na empresa. Mas você colocou na empresa. Não foi para, não dei nada para nós. nós. Essa credibilidade que vocês têm, né? Não é só isso, a gente vive, a gente tem um amor danado à companhia. Sabe, todos nós somos criados desde pequenininho, entregando pacote, vindo, todos nós. Então, a gente tem um amor. Você tem que querer e ter amor. Agora, não é fácil, né, Ricardo? Você cresce, você não sabe o que é virar vitrina. Uma vez o Faustão falou para mim, quando a gente chegou em São Paulo, ele falou, vocês vão aprender o que é virar vitrina. Porque até então nós sempre fomos produto dentro da vitrina, do interior, falando porta, portão. Isso. E hoje nós somos uma vitrina danada. Então, assim... Tudo que mexe dá uma polêmica. Dá uma polêmica, você sofre muito. Uma palavra que você fala, por isso que eu fico até preocupado em perguntar sobre isso, uma palavra que você fala, o povo interpreta de forma diferente. Não, mas eu lembro, mas eu sei que você não tem medo, porque você mesmo é original. Eu lembro que na época você começou a fazer um trabalho de racismo, essas coisas, o pessoal falou, depois hoje aí todo mundo copia. Mas você é a primeira a botar a cara, né? Mesmo eu fui uma das primeiras a ter a melhor empresa para se trabalhar no varejo. Porque o varejo ninguém ligava para isso. As pessoas não queriam ser vendedor e aí não ligavam. Então, nós estamos há 26 anos na melhor empresa para se trabalhar. Ô, Luiz, eu vejo assim, nós varejistas, né, tem mais ou menos a mesma cultura, assim, de raiz. Velocidade faz acontecer, preocupado o tempo todo em arrumar solução. Não perde tempo com coisa à toa. Geralmente, o varejista, 99% das pessoas não são muito vaidosas, são mais pé no chão, tudo. Mas, assim, se você fosse falar assim, eu tenho uma ideia do que é, mas o que os 1, 2, 3 pilares fundamentais para você ter chegado onde chegou? Porque se você parar também no varejo, observar os últimos anos, é a única empresa hoje, tirando a Loja 100, vocês, tem a ver varejo, mas vai passar na mão do seu Samuel mais. Já misturou com o Pão de Açúcar. Misturou já. Então, quais são os princípios que você fala assim, cara, é por isso que nós estamos aqui hoje? Primeiro é a nossa retidão, assim. Retidão de caráter, de coisa, de errou, pede desculpa, não fala que errou. Segundo, não tem segundo, mas é a nossa paixão pelo trabalho, pela empresa. Isso é uma coisa que a gente herdou muito, fazer com paixão, né? E terceiro, está sempre aberto para o novo. Nós somos uma empresa muito aberta para o novo. Criamos uma loja eletrônica que você não acreditava, Ricardo, em 92. Eu lembro que você foi me visitar, você falou, isso é loucura. Eu te levei para visitar a loja. O Magazine Luiza traz para a sua cidade a loja do ano 2000. Não tinha nem Facebook. Não tinha nem Facebook, não tinha nada. Não tinha multimídia. Não, você lançou a TV, que nós copiamos depois. A TV corporativa. É aqui. Aqui. Agora. É nesse lugar. Eu fiz lá ver. A TV depois nós copiamos, a rádio hoje, tudo. Né? Agora, uma coisa, assim, se eu fosse eleger uma coisa de fora vendo, assim, o que eu vejo, assim, eu falo o tempo todo lá no RGV, inclusive todo o RGV parece uma foto sua. Não é possível que você não trouxeram a foto da Luiza aqui, que depois você põe a fotinha aqui da... Espero que seja bonita a foto. Não, mas é uma foto que me simboliza muito o que é a cabeça de vocês e como eu acredito, né? Que é a questão do exemplo, né? Vocês são assim, vocês é o verdadeiro exemplo. Realmente, aquilo que fala é o que faz, né? A gente faz para depois falar. Eu faço, vocês não é essa simplicidade, essa coisa do exemplo, de estar na loja, de fazer coisa. Não é uma coisa que é só pelas câmeras, é verdadeiro. Né? Aqui primeiro a gente faz, depois fala. Porque eu estava nas férias de Réveillon, eu falo isso para o tempo todo, por isso que eu apresento lá. Porque a gente vê hoje, Luiza, nesse mundo novo das redes sociais, um dos motivos que eu entrei nesse negócio de educação para empresário, educação não, para levar o conhecimento, sabedoria para o empresário, porque eu até falo que é mais sabedoria, porque conhecimento você pode ler no livro, sabedoria é que você viveu na pele e sofreu.
A gente vê aí todo mundo falando, assim, as facilidades que é hoje, ficar rico, e não tem tanto esforço. Essa turma do Brababra aí, como diz, por isso que o nosso podcast chama Brababra. Esses mentores de pau que falar que cria duas coisinhas, o milionário vai ficar rico do dia para a noite, e que o empresário pode tirar 60, 90 dias de férias. O pequeno e médio empresário, gente, como é que tem coragem de falar isso? Eu estava com a Luísa Helena no Réveillon, encontrando no Réveillon, em Milagres, e aí eu falei, Luísa, que dia que você chegou? Ela falou, cheguei agora, dia 27, sei lá. Aí eu falei assim, deixa eu perguntar para ela que dia que ela vai embora, né? Porque eu não estou no segmento de varejo mais. Eu falei, Luísa, que dia que você vai embora? Aí ela falou assim, amigo, dia 2 eu estou indo embora. Eu falo que o nosso ano começa depois que termina a liquidação fantástica, que foi outra coisa que nós inventamos. Que o Brasil, aquelas 5 horas da manhã, janeiro era horrível. Era horrível. A gente resolveu abrir às 5 da manhã, faz 23 anos já. E aí, passou 2 dias, eu estou no meu Instagram, eu vejo lá quem? A Luísa vendendo aqui na loja. Vendendo na loja e embalando produto. Aí eu falei, minhas filhas assim, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso aqui é exemplo, né? E assim, a gente vê hoje as pessoas, às vezes, nas redes sociais. E eu não estou na operação, hein? E você não está na operação o dia inteiro. Você imagina quando você estava, né? Mas é o que eu falo, a gente adora estar com os clientes, estar no balcão. Eles até assustam, né? Porque eu não vou sempre, porque eu faço um meio movimento na loja hoje, né? Sou uma personalidade, assim. Mas, assim... eu ponho o uniforme todo. Nossa, eles falam, mas é você mesmo. Eu falo, gente, é vocês que pagam tudo nosso. É o cliente. Outro dia eu vi que você está numa caravana do Marketplace. Nós estamos indo para a cidade, eu sou a garota propaganda da caravana. Não, caminhão na rua, fazendo aquela chega para o micro e pequeno empresário. A gente já foi em todas as capitais, a gente ia para Salvador daqui uns 10 dias. E agora, mas aí eu sou... Eles montam, porque eu tenho uma relação com micro e pequeno há muitos anos, desde 87 que eu sou há muito tempo. Então a gente tem uma caravana que chega, né? Está chegando na cidade, aí chega toda uma estrutura antes. E, de repente, chega eu, o Frederico, os diretores... Eu vi o estádio lotado. E aí a gente mostra tudo que nós oferecemos para o micro. Aquele ecossistema todo que o Diego mostrou para você. E aí, Luísa, me fala uma coisa assim. Pensa, imaginar faturar 70, 60 bilhões. Primeiro, eu sei que você nunca imaginou isso. Nós somos da mesma raiz, a gente sabe que não. Vou nem fazer essa pergunta besta. Mas é uma pressão violenta. Porque eu falo que o varejo é uma coisa assim nervosa, né, Luísa? Eu não acho assim que é pressão. Como é que você lida com isso? É assim, primeiro, é um país que com 13% de juros não tem razão de ser. Eu estou falando, é um absurdo. Então, é instável demais. Você sabe que o Brasil não tem reservas grandes. Então, um país em desenvolvimento, ele vive do crédito e da renda. A renda só vem via salário. E o crédito só vem do seu financiamento. Num juros de 12%, 13%, o crédito termina. Então, essas oscilações do mercado, que nós vivemos demais. Todo mundo, você já viveu isso. Não, eu estou falando, eu recordo como se fosse hoje. Vou te falar que eu vivi na pele em 2014, nós estávamos lá dentro. A nossa despesa financeira da empresa era 250 milhões ao ano. E veio aquela confusão do impeachment da Dilma, saiu o juro de 5, foi para 15. A despesa passou para 750 milhões no ano, sem aumentar um centavo de endividamento. Uma empresa que dava lucro passou a dar prejuízo de um ano para o outro. E, assim, eu ficava desesperado com isso, assim. Como é que você lida com essa pessoa? Você está com casco duro, né, Luísa? Porque mas a gente ainda... Sofre ainda muito? Sofre de ficar preocupada? Não, a gente, lógico. Eu sei que você tem muito capital hoje, tem muita reserva. Não é isso, mas não temos isso. A gente... Não tem coisa melhor do que faturar, de cobrir sua cota diária. Não tem melhor, continua a mesma coisa. Seja ela pequena ou grande. A meta diária, você está no celular hoje, cobriu, fez 101, fez 102. Porque o varejo é muito imediatista, né? Então, lógico. Agora, você também, quando cresce, Ricardo, você tem outros tipos de preocupação. De não perder a simplicidade, a agilidade, de não ter um mundo de gente que vai chegando na companhia, de não inchar muito. Então, eu acho que o crescimento... Com roubo de carne. Eu acho que isso até não é tanto que a gente tem... Estou dizendo,
Isso é uma coisa que acontece. Mas você vai crescendo tanto que você precisa tomar cuidado, senão você não sabe o que passa na empresa. Você imagina quantos... Só nesse prédio aqui tem... Se você tem... visitar a loja, você gasta 4 anos. Você tem 3 mil funcionários aqui no prédio. Nesse prédio. Então, assim, você tem mais 3 mil em Franca. Você não conhece, mas... Então, assim, o Frederico vai ter uma convenção agora com a empresa, com todo mundo, vai voltar com simplicidade. Para a gente... Simplicidade, nós já tivemos essa fase. Não é, ele fala, gente, simplicidade não é... O simples é que existe. O sofisticado que é ruim. Eu coloquei aqui, e quando você cresce, quando você cresce, você vai, aí você vai falar com um, passa para o outro passa para o outro, eu falo, pode deixar que então eu mesmo vou fazer. Não precisa passar, não. Um vai passando para o outro, não é comigo, é com o outro. Eu gosto mais disso. Então, você pode deixar que eu mesmo ligo. Vai passando para um, para outro, não, deixa que eu faço. Não, para quem pega o telefone, eu pego o telefone e já resolvo. Olha, gente, a empresa fatura 60 bi. É isso que eu quero falar para vocês, meus amigos empresários, que caem nessas ilusões aí dessa turma do bababá, essa turma que fala que tudo é fácil. Muito processo. Muito processo. Ah, não, agora o pequeno precisa tomar muito cuidado com a palavra governança. Governança. Porque aí estrutura uma empresa, eu falo, gente, põe o dinheiro na gaveta primeiro. Você tem que ir para o estratégico. Né, Luiz? O estratégico todo mundo tem que ser. Todo mundo tem que ser. Porque eu falo para os advogados, para o pessoal Hoje a gente tem muita equipe. Gente, se não vender, não vai ter advogado na companhia, não vai ter TV Luiza, não vai ter nada. Você está rindo lá, eu falo todo dia. A venda é o combustível da empresa. 90% dos problemas estão resolvidos, Mas é o combustível, seja álcool, seja elétrico, seja gasolina. As pessoas têm vergonha de usar a palavra venda. Tá vendo? Venda, tem vergonha, mas ela é o combustível. Eu falo, não vai ter advogado, não vai ter auditor, não vai ter TV Luiza, não vai ter marketing, não vai ter nada. Não vai ter RH, não vai ter financeira, eu falo o tempo todo. Ela é o combustível, ela é o combustível. E aí a pessoa fica... carro não anda sem combustível. Aí as pessoas ficam ensinando lá, eu fico vendo, às vezes eu vou, eu estou nesse negócio de hoje, eu fico até com dó dos empresários que caem nessas pegadinhas. Você vai lá, o cara ensinando que é tanto de processo, você tem que sair do operacional, ir para o estratégico. Aí o cara entende que quer ficar à toa, que não é... Não, ele tem que pensar no estratégico, mas ele tem que pensar a partir do que está acontecendo, né? Agora, Luiz, eu vejo uma coisa que você teve a vida toda, que é muito importante, que eu falo para as pessoas começarem a crescer, porque todo mundo quer crescer, mas não sabe como, né? E você sempre utilizou muito, a gente modelava muito em vocês aqui a parte da comunicação, né? Você já sempre teve uma comunicação muito direta com as lojas. Você tem o ritual aqui do hino toda segunda-feira, você tem a TV Luiza, vocês fazem essas convenções gigantes. Isso é a maneira que você achou de comunicar para, à medida que foi crescendo, para você crescer? A gente sempre pensou que as pessoas, antigamente, qual que era a nossa equação? Em 24 horas, todo mundo tem que saber o que tinha na empresa, porque era malote, você lembra? Malote? Então, nós tínhamos que no outro... Eu punha CD ali no malote. A gente aconteceu hoje, amanhã tem que todo mundo saber. Agora como é que todo mundo sabe na hora o que está passando na empresa. Então, e hoje, com as redes sociais, ficou mais fácil. Mas com as redes e com o sistema de digital. Nossas lojas hoje, tudo trabalha no digital, com iPhone na mão. Né? Trabalha com... Eu lembro que quando eu me comunicar nas lojas, eu tinha que, por exemplo, gravar nas lojas trabalhando. O videocassete. Videocassete, tá vendo? Você não acredita? Ó. Colocar no malote. Tem lugar que levava 2 dias para chegar. O gerente passar para os vendedores. Às vezes ficava no celular até doía o ouvido, queimava, né? Eu falo com você. Mas isso foi espelhando em vocês, quando à medida que foi crescendo. Eu lembro que eu fiz uma visita para vocês e eu falei, gente, eu não estou dando conta mais de dar informação chegar na loja. Aí você me trouxe, cara, eu faço assim, assado lá. Nós temos uma TV Luiza aqui toda quinta-feira. E aí, Luiz, me fala uma coisa assim, nessa experiência toda de vida sua, eu vejo que todo mundo fica doido para você assumir o cargo político, né? Todo mundo te provoca. E eu sofro muito com isso. E você tem um negócio das mulheres, mulheres do que é gigante, mas assim,
Não dá uma vontadinha igual essa. Porque, por exemplo, nessa hora agora da terceira via, se você tivesse entrado, você tinha ganhado, né? Não, isso eu não sei. Não, porque, mas, porque assim, tava não, doido alguém mal política você nunca sabe. Eu falo assim, mas né? assim, eu fui muito convidada, menos pelo presidente Lula, que eu sofri muito. Eu sofri muito. E todo mundo fala que disse que é isso, que aquilo outro. Não, quando eu gosto da Bolsa de Família e que eu vou para o sertão e que Você eu sabe sei a que é importante. desigualdade, eu sei o que eles fizeram com a Bolsa, com a cisterna, eu sou esquerda. Quando eu falo que eu sou a favor da privatização, eu sou direita. Mas agora eu provei bastante, apesar que eu não ligo. Eu não ligo porque a presidente Dilma, no primeiro mandato, eu nem conheci ela, mas eu já era voluntária da micro e pequena empresa. Ela me chamou para ser ministra da pequena e média, e eu nunca aceitei porque não é minha função. Eu também estava no momento do Magazine que você não podia brincar com isso. Estou dizendo, fazer isso. E você nunca misturou empresa com política, né? Não, eu sempre sou uma política. Não, você é uma política, mas uma empresa Nunca usei sempre... a política para poder ter vantagem do Magazine. Nunca. Esse negócio de falar, nunca tive BNDES, nunca tive nada. Então, assim, tive juros bancários que eu fui lá e paguei o juro normal. Como você teve, todo mundo teve. Então, assim, nessa eleição agora, vários partidos insistiram muito comigo. Até o dia 30, eu achei que você ia. Até 31 de março e dia 1º de abril. Eu achei que os empresários faziam até reuniões e me mandavam para mim, pelo menos, me inscrever num partido, gente. Porque você só pode ser candidata até para vereador se você é inscrita num partido. Eu nunca me inscrevi em nenhum partido. Nenhum. Nem esquerda, nem direita, nenhum. E aí, Ricardo, assim, foi muita pressão positiva. Estou querendo agradecer meus amigos, mas eu não dei conta. E eu decepcionei muita gente, porque eles queriam que eu entrasse, não era... Você pensa, até abril, maio, se você quer sair. Então, assim, eu não me inscrevi. Então, assim, as minhas filhas que falam, minha mãe é assim, os outros falam mal dela, ela fica mal um pouquinho, então porque eu falo, isso não sou eu, Viu? e pronto. Porque se você vê os memes que a gente ganha, você fica impressionado. Eu fui gravar uma fita falando para aquele cliente bem pobrezinho que ele podia ir no Magazine, que o crédito já estava... Virou um meme. Você mesmo falava aquele carnê, que antigamente aqueles que não tinham nem cartão adoravam o carnê. Eles adoravam. Eu fui falar isso, virou um meme danado. Porque uma vez saiu que eu ia ser vice do Lula. Nunca o presidente Lula me chamou para ser vice dele. Outros partidos me chamaram, mas ele não. Então, assim... Mas você podia contribuir como conselheira. Mas espera só um essas pouquinho. coisas. Eu sou conselheira de todos os governos, eu fui. Ah, bom. O Grupo Mulheres do Porque Brasil... é melhor que você tem liberdade, O né? Grupo Mulheres do Brasil é um grupo político superpartidário, porque são leis que mudam. Nós temos que mudar a desigualdade social desse país. Tem que mudar. O princípio dela é isso. Então, sempre foi, você me conhece. Sempre. Gente conhece a Luísa. Gente, quantos anos? Olha que Eu sempre gente, fui... lá atrás, a Luísa brigando pelo país, o povo falava mal do país lá fora, quando o pau estava quebrando aqui. Eu recordo aí nas viagens nossas, se alguém falasse mal do Brasil... Não, e quando eu escuto assim, nem parece que é no Brasil. Aí eu tenho horror dessa ela ficava brava nas reuniões. Fico até hoje. Ela ficava brava mesmo. Nossa, podia ser quem for que estivesse na mesa, que a Luísa falasse, espera aí, você está falando mal do país nosso? Você lembra disso? Muda daqui. Muda daqui. E aí, Então, Luísa? assim, nunca saí, mas eu sou uma política. O que é ser política? É quando você quer que as leis do país sejam mais justas, melhor, não importa o partido que saiu. Por exemplo, o Fábio fez o 5G, agora ministro da Comunicação do governo anterior. Sim. Eu saí elogiando ele em tudo quanto é lugar. Liguei aqui, levei ele no IDV para falar. Porque é uma coisa boa, gente. Você fez o governador de São Paulo, Tarcísio, que parece uma pessoa muito boa. Está fazendo um bom trabalho. Esses dias eu liguei para o Kassab, que eu sou amiga, para cumprimentar do trabalho que ele fez. Não importa. O que importa é o Brasil. Agora, esse ódio que está, esse rolo, pegando no pé de um, chamando do outro, não vai levar a nada. Negócio de vacina. Eu não vou falar isso, não. Nossa. Mas, Luiz, eu te falo assim, o que você, para acabar em assunto do Brasil, você vê... Como é que você está vendo o cenário? Porque você tem muita informação na mão. Não, como é que eu estou vendo? Vai ser um ano difícil ainda. Vai ser um ano difícil ainda. Porque nós estamos pegando a ressaca do Covid, né? A ressaca... O mundo inteiro, na verdade. O mundo inteiro, mas a gente vendeu muito, todo mundo ganhou muito durante o Covid. Nós nunca vivemos uma pandemia. Eu acho, Ricardo, que só daqui 70 anos a gente vai entender o que foi isso.
Ficar um ano, você sabe o que é fechar tudo, Quando um ano e 8... eu comecei isso aqui, puta disso, quando eu comecei a fechar, eu comecei a falar na internet. Doía no meu coração. Você sabe o que é isso? Em um mês eu estava vindo da Alemanha, de uma feira, e um mês fechou 300 lojas na época. Quer dizer, os restaurantes... Não, então, assim, aí nós criamos muita coisa e fomos um sucesso. A gente cresceu muito na pandemia. E depois teve uma ressaca. E aí vem um aumento de juro. E esse juro? Tem um porquê esse juro? Esses dias eu fiz um podcast com a Vera Magalhães e saiu. O que eu falo, assim, eu não entrei no Banco Central e não sou uma técnica de Banco Central. Mas por que existe juro? Quando tem inflação. Por que tem inflação? Quando falta produto. Não está faltando produto. Está sobrando. Está sobrando, está faltando venda. Venda. E até nós estamos bem, porque como você tem um tamanho grande, você acaba tendo. Você acaba pegando, você falou uma palavra que eu uso muito, eu roubo bolo, né? Você tem um poder hoje tão grande de comunicação e marketing, se apertar um pouquinho, você rouba um pedacinho mais. Né? Então o bolo é o mesmo, você tem. Mas assim, o pequeno e o micro estão sofrendo muito. E o varejo sofre agora até uma consequência, porque acontece com qualquer um, que aconteceu com a Americana, aí eles cortam o varejo inteiro, né? Então, assim... E a Americana, a gente que está no mercado, a gente escuta muitos anos, né? Eu não sei, a gente não sabe o que aconteceu lá, eu só acho que não pode pôr todo mundo no mesmo balaio, porque o varejo, gente, é o segundo empregador do Brasil depois do governo. Você está com quantos mil funcionários? Nós estamos quase 40 mil. 40 mil diretos. Agora, você sabe, para cada no varejo, para cada direto, você tem uns 3 indiretos. 3 indiretos. Que montador, nós até a gente registra. Mas você tem carreteiros, muita gente. Ô, Luísa, e me fala uma coisa que eu vejo hoje, que eu estou de fora do varejo, mas eu tenho observado, conversando com os empresários, esse movimento desse marketplace, desse povo chinês entrando e invadindo o Brasil. E eu fico vendo assim, principalmente em confecção, outro dia estava conversando com a pessoa que falou que compra de uma marca, não sei, chinesa, e está comprando muito. Aí você conversa com a minha cunhada, compra, você fala com o outro, compra. Você diz, peraí, mas que negócio é esse? Mas não é barata, não sei o quê. Como é que está isso? E a população fica até revoltada quando fala que vai cobrar imposto deles. Então, assim... O que eu quero assim, não pagar imposto é um negócio da China. Então, porque nós não queríamos pagar também. O que a gente pede, minha gente, é da onde que vem o emprego que gera o movimento para ver. Eles entram através de como? Eu vou explicar. Então, assim, como é que acontece? À medida que você compra uma nota que não entrou dinheiro para o país, porque eles têm uma... Segundo as leis, até $50 eles podem vender sem pacotinho. Então, eles vão vendendo. Então, assim, isso não gerou emprego e cada vez que você compra o pãozinho, que você compra a sua água, que você paga, você está dando dinheiro para o desenvolvimento do país. Nós temos que pagar 37% de imposto. Então, o que a gente quer... Então, assim, está certo que vocês compram a roupa mais barata, vocês compram uma roupa boa, não resta a menor dúvida, e nem estou falando do meu segmento, mas eu estou falando geral. Porque o meu quase não tem, porque é produto grande. Mas está entrando muito mesmo? Muito. Então, agora já está virando um negócio que também o governo, com certeza, já está começando a perceber. Não, ele já começou a ver, só que quando ele fala que vai cobrar... O povo fica muito revoltado. A sua filha que compra, a sua irmã. Mas para quê? É o pobre. Agora, eles têm que ver que cada vez que ele comprar isso, ele está largando de gerar um emprego amanhã para o neto, para o filho, para todo mais. Porque o emprego não está aqui. Está aqui. Porque a medida não tinha nada demais eles vender aqui. Desde que eles contribuíssem com o imposto do país. Porque todos os outros que estão... Mas já está na beira de resolver isso, não está? Não sei, ainda é muito difícil. Aí a gente saiu com o slogan que não pagar imposto é um negócio da China. Achei isso ótimo, né? Então faz a gente não pagar também de algumas até linhas. Até $50 ninguém paga. Pronto, acabou. Resolvido. Aí você baixa o preço também. Ué. Ô, Luiz, hoje, perante os concorrentes que eu vejo aí no mercado hoje, vocês têm aí 2 concorrentes, né? Que é uma Via Varejo, e é o Mercado Livre e tal. Um ecossistema que eu vi que o Diego colocou para a gente lá no RGV, eu observei assim, que hoje vocês estão com praticamente tudo a camada
É o maior hoje, porque além de tudo tem loja física, né? A gente foi uma oferta nossa que o mercado nunca acreditou. E você apanhou por isso. Apanhei, as ações caíram, loja física vai morrer, na NRF inteira. E hoje a loja física dessa NRF desse ano virou a coqueluche. Porque eu fiquei sabendo. Então virou a coqueluche. Então, assim, na realidade, a gente sempre acreditou nessa multicanalidade. Sempre acreditamos. E a gente pagou preços altos de acreditar nisso. Então, não é fácil você acreditar num segmento quando ele está muito difícil. Vou te falar uma coisa, Luiz. Por que vocês já estão pensando nisso, sim, né? Porque o varejo, a gente sabe que é de margens baixas e tudo mais. Por que até hoje a Magazine Luiza, eu sei que vocês têm, não sei, montou um banco mesmo, uns milhares de clientes que você tem, vocês não transformaram um negócio num banco de verdade, porque banco ganha muito dinheiro, porque vai caminhar para isso? Não, a gente porque eu vejo o Banco Inter indo para vender eletrodoméstico, porque às vezes a gente... Não, a gente tem uma fintech hoje, que é o tipo de um banco. Eu sei. Mas o nosso negócio nós hoje somos um super app. Certo. O que nós estamos investindo muito é no marketplace. Aí, aquelas empresas, tudo que você viu, é de logística para oferecer para ele, tudo. É de financiamento, que tem a fintech, é de entrega rápida, é de base para ensinar eles a entrar em site. Tudo aquilo é o suporte para o marketplace. Na verdade, eu falo isso porque eu falo assim, porque já podia ter um cartão para qualquer um. Eu tenho o cartão da Luiza, todo mundo. Mas já tem. Tudo, pode gastar em qualquer lugar. Pode gastar há muito tempo. Já temos. E hoje eu E a Luiza Cred era uma sociedade que te dá tudo. Naquela época que vocês achavam que eu estava fazendo loucura. Nossa, eu lembro. Todo, cartão para todo mundo. Não, então, quando eu dei 50%, vendi para um banco, a Luiza Cred. Aí você é louca. Financeiro. A garantista tem dito também, você foi a primeira que fez a venda. Né? Agora, Luiz, me fala uma coisa assim. Para vender, o que é o conceito? Porque eu falo muito que marketing, para mim, é muito importante para a venda. Você também considera o marketing muito importante ou não? Eu acho que é um processo, né? Você tem que ter o produto certo, na hora certa, e saber colocar. Não adianta você ter o marketing e não ter o produto. Então, é uma cadeia aí, que você tem que saber comprar, você tem que saber distribuir e você tem que mostrar que você tem. Porque também você só ter um marketing e não ter... Aí, a mesma coisa, se você tem loja física, você tem que estar com a equipe informada. Porque muitas vezes eu via que o pessoal punha na televisão, nem a equipe sabia que estava vendendo aquilo. Tem que estar, além de informada, alinhada. Eu, por exemplo, quando ia pôr um produto, eu perguntava para o vendedor, qual preço você acha que vai vender? Muito. Porque quem sabe é a ponta, gente. É a ponta que sabe. Ô, Luiz, hoje, por experiência que você tem já, sabedoria, tudo, essa vivência, tudo, o que você falaria assim? O seu neto lá, por exemplo, o empresário, assim, porque a geração Z agora está muito negócio de home office, muito querendo as coisas muito imediatas. Como é que você comunica? Porque você falaria para os empresários, mas eu queria que você falasse para o seu neto. O que você fala para eles, por exemplo? A mesma coisa, a gente tem a mesma cultura. Você tem 4 tipos de inteligência, para resumir. A inteligência intelectual, que é a sua capacidade de aprender, a física, que é a sua capacidade de gerar, de ter uma metodologia de onde você quer chegar, e a sua capacidade emocional e a espiritual. A emocional é o que nós mais ensinamos para os nossos filhos e para os nossos netos. Não sair da mesa sem dizer muito obrigado, saber lidar com as pessoas, porque ele só vai conseguir ser líder. Líder é aquele que leva as pessoas mais longe do que elas acham que pode ir. E ele vai só conseguir ser líder se ele souber lidar com pessoas. Ele pode ter dinheiro, pode ser meu neto ou meu filho, mas ele só vai conseguir ter se ele souber lidar. Porque você pode ver, a Lu, a nossa vendedora virtual, é a maior influenciadora do mundo. Ela ganhou agora o prêmio de ouro em Cannes, do mundo. Ela ganhou da Barbie. Por que ela tem sucesso? Porque ela nasceu para ser humano. Ela erra, ela acerta, ela faz exame, ela dança toque-toque, ela pede desculpa, esse dia ela foi entrevistada pela Gabi. De que você tem medo? Eu vi. De perder a internet. Então, assim, ela é cada dia mais humana. Então, vem tudo aí, mas não perde a razão.
Até pior, depois do Covid, nunca as pessoas ficaram muito mais humanizadas. Se você não... Tem a divisão política, que ainda é uma tristeza. Mas você vê o tanto que as pessoas cooperaram uma com a outra na Covid. Que as pessoas passaram fome daí uma semana. Olha, Luiz, eu falo assim, quando você fala liderar, eu tenho dito assim, eu vejo os empresários falando assim, mas não aguento mais, meu funcionário, isso, aquilo, outro. Eu falo, meu amigo, então vai fazer outra coisa, porque empresa é gente, né? E muito mais, eu falo que às vezes... Mesmo digital aqui, ó, você tem uma digital. externa. Fez tudo aqui digital. E aí eu digo assim mesmo, Luiz, eu digo que as pessoas, o empresário, muitas vezes o erro está nele mesmo, né? Ele quer, porque por ele estar pagando o salário, ele não, acha que não tem que fazer mais nada. Eu acho que a gente tem que evoluir as pessoas. Eu acho que você tem que quebrar crenças que te limitam. Tem uma crença que você tem que tomar cuidado. Lidar com gente é muito difícil. Isso é crença. Lidar com gente que não quer é muito difícil. Para mim, as pessoas precisam querer. E aí você vai escutando isso e vai botando isso como seu caminho. Eu nunca achei que lidar com gente é muito difícil. Agora, lidar com gente que não quer é muito difícil. Agora você vai encontrar fornecedor bom, fornecedor mais ou menos. E aí você não está na escravidão, você tem o direito de escolher. Luiz, para finalizar, eu falo sempre que tem eu elegi 3 pratinhos na minha vida para não deixar cair, né? Que é Deus, família, empresa, equilibrar esses pratinhos, porque é muito difícil. Imagina você, como mulher, mãe, esposa, neto, tudo, e liderar uma empresa desse tamanho na época. Porque quando você estava dentro do negócio 24 horas, já era muito grande, né? Porque hoje é gigantesca, né? Mas eu falo assim, quando você liderava na frente, já era muito grande. Eu falo que tem 3 pratinhos que eu tento não deixar cair. Não é que ele vai rodar no mesmo tempo, não. Quais são os pratinhos seus assim, que se você vai eleger, para isso aqui eu não posso deixar cair na sua vida? Eu acho que depende muito do que você está fazendo, né, Ricardo? Porque você não pode deixar cair prato agora, você não pode deixar cair um prato do seu treinamento também. Pois é, eu falei, no meu prato é empresa, família e Deus. Você deu conta de segurar a família, que sua família hoje está tudo unida e é uma família maravilhosa. Eu acho que, para mim também, família, eu tenho muita fé, eu não tenho uma religião, mas o que me segura, porque eu nunca abri mão do meu propósito, de ter uma empresa que tenha lucro, mas que tivesse propósito. Eu nunca me. Isso foi muito difícil, é uma raquete pong-pong com 2 coisas. Então, foi muito difícil. Então, a fé é uma coisa muito importante. E a família é muito importante, mas amigos também são muito importantes. Eu tenho muitas amigas, né? Nossa, eu tenho muitas amigas. Que ela te adora você. E Mulheres do Brasil hoje é um grupo político com 114 mil mulheres no mundo inteiro. É o maior grupo já de mulheres do mundo. E que a gente trabalha 22, não é só da comida. Começou com 40 pessoas. E vai fazer 10 anos agora, e tem em todos, onde eu estava falando na Suíça, está no Japão, tem mulheres brasileiras em todo lugar. Então, assim, eu acho que também eu tenho amigas desde criança, você é do interior também, que mantém, que eu vou para lá, que elas vêm para cá. A Nete, lá continua sua amiga? A Nete, né? Nossa, ela é Mulheres do Brasil hoje, Aquela também que tinha uma indústria de confecção, como é que ela chama? Eu vejo muito com você. A Sônia do A Sônia, muito com você. Não, muito, a Tia Equaoc. Mas hoje a gente tem as meninas de Paraisópolis. É um grupo muito diverso socialmente. Aquela menina também lá do Milagre, também gosta muito a Marta Medeiros. Medeiros. A gente foi lá junto visitar. Você voltou em Milagre? Voltei em Milagre. Sempre na mesma casa? Na mesma casa, no mesmo lugar. Você vai lá de vez em quando também, não vai? Eu vou, mas o Réveillon agora eu sempre passei na minha fazenda. E agora eu voltei a passar lá. É muito bom aquele lugar, né? Gente, eu quero que... Eu sei que eu tomei seu tempo demais, Luiz, assim, não tem como te agradecer. Eu sei a sua agenda, a dificuldade que né? E assim, você poder me receber na sua casa aqui, com o meu nome estampado na sua casa, com carinho. Isso, para mim, que estou reinventando, você não sabe o quanto é importante estar com você hoje. Isso mostra a sua generosidade, o carinho, Então, quando você me ligou, Ricardo, eu falei, nossa, a gente precisa estar junto. Porque eu adoro gente que se reinventa, né? Que não desanima. Porque não foi fácil a sua vida também. No momento que você poderia estar colhendo frutos, aconteceu tudo ao contrário. Então, parabéns aí, parabéns à equipe.
É um prazer te receber aqui e vamos lá junto, né? Muito, Vamos lutar muito. por esse Brasil. É, O muito Brasil sucesso. merece que a gente... Por favor, gente, baixe o aplicativo, compre no Magazine Luiza. Vende tudo. E, por favor, entre no grupo mulheresdobrasil.org.br. Qualquer mulher conta para nós e a gente precisa mudar esse país. Parabéns, Luiz, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Estamos encerrando aqui mais um podcast Sem Blá, com pessoas importantes, relevantes, mais do que importantes, pessoas do Brasil, de quem faz. que tem falado, Obrigado. né? Vamos fazer para já. Pra já. É pra pra já. já. Viu? Pra já. Obrigada, gente. Obrigada, Ricardo.